Pronto. Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início ao último encontro do Grupo Rebs, dessa edição do Erotismo do Batalha. Foi um ótimo grupo, né? Acho que foi muito rico. Está sendo, né? Estamos na reta final e hoje a gente vai discutir a partir do estudo 4, o Enigma do Incesto. Está na página 224 da edição da Autêntica. Foi um capítulo que estava para a gente discutir no encontro passado, mas não deu tempo, a gente jogou para esse encontro. Mas é que assim, falando do formato do texto no geral, ele é um comentário da obra do Levi-Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco, né? É um grande comentário, mais um comentário antropológico do Bataille, né? Já que ele encontra na antropologia um campo muito rico para a discussão filosófica dele. E pensando nessa questão justamente da problemática do interdito, eu acho que o incesto é a grande discussão sobre a questão do interdito que você vai ter na antropologia e na psicologia quando a gente pensa na psicanálise, né? Vai ser um interdito por excelência. Apesar de que o Batalha eu achei interessante, ele critica a ideia de pensar no incesto como um interdito por excelência, né? Ele comenta numa parte aqui, tipo, se generalizou o incesto como grande interdito, mas ele é um dos maiores mesmo, né? Um dos mais recorrentes, é o interdito de certa forma universal, né? Essa questão do incesto, né, é interessante porque ele já tinha comentado antes, né, sobre não ser o grande interdito, mas ele também vai dar um destaque, né, para esse estudo do Levi-Strauss, assim, dizendo da robustez, né, desse estudo. E eu acho que isso realmente é o ponto importante aí, né, como que ele traz dados, né, muito robustos sobre esse interdito especificamente, assim. E que é um interdito que a gente, né, pensa ser alguma coisa assim mítica, né, da construção da humanidade e tal, mas que é alguma coisa cotidiana também, né, assim, é um Aham. interdito que está aí na nossa vida, né, quando ele vai falar, por exemplo, aqui da relação dos primos, né, é, e de como ter um interdito aí em relação a isso, eu fiquei pensando que na minha família isso super rolou, assim, né? Mesmo na minha família tem um ditado que diz, umas pessoas assim, que dizem que primo é para não pegar irmão, né? Assim, então já tem uma certa Com lógica e permissividade, né? organização, né, desse tabu, né? Assim, então, quais primos, né, que são esses para não pegar irmão? Fica aí a questão. E o Levi-Strauss vai falar disso, né? Eu tava vendo um vídeo também no Instagram esses dias que a menina falou a mesma coisa, né? Assim, ela foi entrevistar a menina e aí perguntando se ela pegaria o menino e ela fala, não, esse é meu primo. E o primo falando assim, não, mas o que que tem, né? Então tem uma coisa nesse sentido, né? E quando ele fala, inclusive, dessa diferença, né, da filha da tia, né, uma coisa assim, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né, na minha adolescência eu era bem próximo de uma prima que a mãe dela morria de medo, assim, de acontecer alguma coisa. Ela nunca falava, claramente, mas ela morria de medo de que rolasse alguma coisa erótica entre a gente, assim, mal sabia ela, né, mas enfim. E aí eu acho que é bem interessante, né, quando ele traz esses dados nessa cotidianidade e vai dizer um pouco sobre como que isso organiza a gente de uma forma também cultural, né, no sentido assim de criação da cultura mesmo, né, porque ele vai trazer uma parte muito interessante sobre quando ele fala do potlatch, né, que é esse ritual de trocas, de presentes, né, entre um grupo social e outro. E eu acho interessante quando ele vai falar que supostamente o erotismo não precisaria disso, né? A gente tem a satisfação do gozo, mas isso não é suficiente para criar uma sexualidade humana de fato, né? Porque a satisfação imediata do gozo não gera comunicação, né? O presente, a troca, por outro lado, gera uma sociabilidade, né? Uma abertura ao outro, de modo que a troca ela é mais erótica do que o gozo nesse sentido, né? Assim, então a gente vai ter aí a história das trocas, né? Como uma história de uma reciprocidade organizada, né? É, de alguma coisa que serve para que a gente se abra ao outro, né? E não simplesmente o ato sexual, o gozo, o livre recurso a esse ponto, né? Assim, então, o interdito e a troca vão trazer exatamente um aspecto de sociabilidade que eu acho que é bem interessante quando ele marca aqui, né?
Eu acho que dá para pensar essa questão do interdito a partir até de um aspecto energético, porque o pensador em junguianês, né? Que ele vai falar que essa proibição do incesto, ele cita que o Levi-Strauss diretamente na 225, né? Ela constitui a atitude fundamental graças à qual, pela qual, mas sobretudo na qual se realiza a passagem da natureza à cultura, né? Lembra muito essa ideia de que a energia se torna utilizável, se torna vontade a partir de um processo cultural, né, para a psicologia analítica. E o incesto é uma grande marca desse processo cultural. A interdição é do campo da cultura, né? Até o Batalha fala que a violência expõe o aspecto animal, mas a violência não é do animal, a violência é do humano. O humano que tem violência, por quê? Porque só existe violência se há um interdito e a possibilidade de transgressão desse interdito. No animal não tem nada interditado. Não existe uma cultura que interdita. O animal responde aos impulsos que guiam ele no processo de sobrevivência, né? Alguns impulsos extremamente contraditórios, né? O instinto ele tem uns caminhos bem tortuosos também. Não é tão simples assim, né? Alguns instintos rumam, por exemplo, os que ele vai falar mais para o final do texto, do livro, os dos animais que morrem no ato sexual, né? É um exemplo interessante disso. Mas, assim, no geral, você vai ter essa ideia de que o incesto é um grande marcador do surgimento da cultura, né? Lembro das professoras de psicanálise lacanianas falarem sobre como o Édipo, a questão do incesto, é algo que funda a linguagem. A linguagem é fundada a partir da proibição do incesto. E eu acho que, pensando em termos junguianos, tem algo aí na dinâmica do incesto que é uma dinâmica de transformação energética, né? É quando o tabu do incesto, o tabu parece ter esse lugar de um lugar restrito que permite que a energia flua por lá e se transforme como utilizável, né? Mesma forma que o Jung vai falar dos rituais, lá na energia psíquica. Vai falar que o ritual é um transformador de energia. Se a gente está falando que o incesto, segundo Levi-Strauss, é por excelência a passagem da natureza à cultura, o tabu do incesto, né? Logo, o tabu do incesto é um símbolo, porque ele transforma a energia, né? E aí, isso está muito bem comentado pelo Jung lá nos símbolos da transformação, na discussão sobre exogamia e endogamia, né? O Jung vai dar uma justificativa teleológica, né? Finalística. Ele vai dizer que a exogamia ela é preservada para uma preservação da espécie, da variedade da espécie, né? Para a saúde da espécie. Aquela coisa de que a variação genética ajuda no processo de sobrevivência. Mas o Batalha até não, acho que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente que passagem, mas ele vai discordar disso, ele não vai ver um aspecto finalístico. Mas, no geral, o Batalha não vai ter muita leitura finalística, né? É interessante, ele vai sempre. A ideia dele de gasto, de expêndio, aparece uma coisa tipo assim, que é utilizado sem uma utilidade, né? Para o Jung tem uma certa espécie de utilidade finalística, né? Aham, embora tenha umas horas, né, que ele fala sobre um certo objetivo da vida, né? Então, acho que no fundo até tem alguma leitura finalista, mas ela é bem filosófica mesmo, né, nesse sentido. E ela Então, ruma ao caos, né? Tem uma aham, coisa, tipo assim, o destino final das organizações conceituais do Batalha é o caos e a violência, né, como destino final da experiência interior. Eu acho a morte, que né, das contas, é né? a morte, né, de fato. Eu acho que o Jung tem uma outra proposta, né, se a gente for pensar que uma das imagens centrais da psicologia analítica é a questão da mandala, né, tem um aspecto mais de algo que ruma a uma espécie de ordem que transcende a nossa compreensão, né. Que eu acho que vai aí numa discussão de entender como ambos os autores, o Jung e o Bataille, entendem a imagem de Deus de uma forma muito diferente da hora, né? Sim. Isso que você fala, né, do ritual como transformação de energia, né? Eu acho que tem muito a ver com o tabu do incesto, né? Porque aquilo que é interditado é ritualizado, né? É isso que o Batalha vem falando aí Sim. pra gente, né? Então, o incesto, na medida em que é um interdito, também se torna ritualizado, né? Também a gente vai ter esses rituais de troca, né? Para que isso aconteça, assim.
E aí eu até tava. Essa história dos primos, né, pegou super aqui, porque é uma forma de ritualização, né? Mas eu também fiquei pensando no limite, né, desses dados antropológicos do Levi-Strauss, né? Porque são formas também bastante heterossexuais, né? E óbvio, enfim, nas sociedades que ele estudou, talvez fosse isso, a gente não sabe se era só isso, né? Mas tem esse limite aí, né? Mas eu fiquei pensando tanto que essa questão da troca entre os primos, né? Ela, simbolicamente, ela também é feita muito canonicamente, né? Entre os homossexuais, né? Assim, essa experiência que até o Jung comenta, né? Assim, do homoerotismo na juventude, né? Como um ritual também necessário ali de passagem para os jovens, né? Enfim, ter experiências homoeróticas, né? E é uma coisa que é muito comum, né? Assim, canonicamente, esse é um jeito de iniciação sexual entre muitos homossexuais, né? E segue sendo um fetiche, uma fantasia aí, né? Das mais comuns que a gente vê nas pesquisas, né? De pornografia, de sexualidade, a coisa dos primos, né? Então, esse tipo de experiência, né, para além de feiticeira, ela tem um caráter sociabilizador mesmo, né? Assim, ela é onde se experimenta, né? É dentro dessas trocas familiares mesmo, né? É interessante essa colocação que você colocou, porque eu lembro muito do. É porque eu li há muito tempo e é um texto difícil, mas no Problemas de Gênero, a Judith Butler vai fazer uma leitura dos estruturas de parentesco do Levi-Strauss, mas uma leitura queer, que ela vai propor que o processo de troca entre homens de uma esposa é um tipo de relação homoerótica velada, de que se realiza se entregando à minha irmã, mas que na verdade o que está em jogo é a relação direta entre esses homens, né? É uma leitura específica que ela faz lá no Problemas de Gênero. Eu não sei dizer sobre a validade ou não validade dessa leitura, porque eu não li o texto dos Strauss, e eu só li o da Judith Butler, e é um texto difícil, assim. Ela vai falar de textos complexíssimos, né? Ela fala do Levi-Strauss, ela fala da questão do falo, do Lacan. Então é um livro bem difícil nesse sentido, erudito mesmo. Mas é interessante que você comentou isso sobre a heteronormatividade de uma leitura do Levi-Strauss, e vai ter essa leitura outra aí da Judith Butler, que ela vai propor para esse exato mesmo texto aqui. Eu lembro até porque ficou na minha cabeça e eu tinha colocado como lugar comum de que o texto do Levi-Strauss ele estava falando sobre relações homoeróticas. Aí depois que eu fui descobrir que não, é a leitura da Judith Butler, que eu li a Butler antes, né? Aí acabei esquecendo e coloquei como lugar comum. Mas ela tem essa leitura aí diferenciada dessa questão. Total, né? E acho que faz um sentido em alguma medida também com um fenômeno que eu acho que o Bataille vai apontar, né? Que é quando ele diz que o erotismo acontece nessa alternância entre a atração e o horror, né? Que é o que o interdito funda, né? Sim, E eu acho que essa hipótese da Judith Butler talvez causaria horror a muita gente, né? Assim, sim. você pensar nisso, né? Que eu tô dando a minha irmã por uma relação que eu tô fazendo com esse homem, né? Assim, ah, ela com certeza seria apedrejada como é, né? Assim, então, de fato, né? Tem uma alternância, né? Nessa coisa que atrai, mas também uma coisa que repulsa, né? A gente, assim, né? No erotismo. E isso é uma coisa que a gente vê constantemente, né? Nos nossos próprios objetos eróticos, né? A gente também se surpreende sempre com o que ele pode nos causar, né? Aquilo nos atrai, mas a gente nunca está realmente muito pronto, né? Para aquilo que esse objeto faz na gente. Eu acho que isso fica bem indicado aqui na 243, quando o Batalha fala sobre a obscenidade. Ele fala que a obscenidade é uma relação, né? Sim. Acho que toca muito nesse ponto, que ele fala, tipo assim, isso é obsceno se essa pessoa o vê e o diz. Não é exatamente o objeto, mas uma relação entre um objeto e o espírito de uma pessoa, né? Essa ideia de obscenidade em relação ao espírito de uma pessoa faz lembrar o que o Batalha comenta bem no início do livro, que ele vai dizer que o erotismo é uma relação com o aspecto interior daquele objeto, né? Se, num ponto de vista, assim, pensando aqui numa leitura, né? Num ponto de vista extrovertido, pode-se dizer que o erotismo vai estabelecer uma relação com o objeto. Mas aí o Batalha vai fazer esse recuo muito psicológico da parte dele, de falar que a relação não é com o objeto, mas com a imagem do objeto, né? Uhum, uhum. E essa relação com a imagem é muito importante, né? Porque em vários momentos você fala sobre como o objeto se perde, né? Inclusive daqui a pouco na parte da mística também, né?
Acho sim, que esse é um aspecto muito importante lá, né? Sobre como que o objeto ele vai se deslizando para fora, né? E a experiência vai se centralizando, né? Ali na coisa. Então, acho que sim, né? E a obscenidade tem sempre esse caráter também, ele vai falar meio arbitrário, né? Se não me engano, uma coisa instável, né? sim, Que é alguma coisa que muda também, né? E muda mesmo, né? Quando a gente pensa nesse tipo de relação, por exemplo, né? Entre primos, nesse homoerotismo que acontece, né? Tá aí uma obscenidade que é muito instável, né? Muito volátil. Se você fala disso com seu primo depois de adulto, vai haver negação, retaliação, né? Ah, uma série de coisas ali que não que agora estão na ordem do obsceno, mas antes não né? estavam, né? Então, Desperta o horror, né? exatamente, tem a relação aí entre essa atração e o horror que eu acho que é muito fundante mesmo. Fala, Cleandro. Estava escutando vocês falando aqui e refletindo um pouco sobre a questão mitológica, né? E posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro do mito de Édipo, né? E toda aquela saga ali de Édipo Rei é, e aqueles três livros, tem várias narrativas mitológicas que têm muitas figuras divinas, né, aparecendo. Mas no mito de Édipo, de uma maneira geral, é basicamente o envolvimento divino. O que tem são as consultas no oráculo. Basicamente, é a saga dele, né? Ele sendo rejeitado pelos pais num primeiro momento, e aí ele vai para um outro reino, né? E aí ele acaba sendo adotado, e ele tenta fugir de toda aquela questão do incesto, mas acaba acontecendo justamente porque estava ali, né? Ele tentou, né? Tentaram abafar essa pulsão, mas ele acabou voltando. Só que não tem um envolvimento de divindades ou de várias figuras. É um dilema que parece ali muito puramente humano, né? Vai muito por essa via ali, tipo, uma pessoa que vai tentando seguir o próprio caminho. E aí, enquanto a isso também, eu fiquei pensando, em paralelo, eu tô lendo aquele livro também do Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. Inclusive, foi a Laura que recomendou. E, e boa parte dos capítulos iniciais vão falando sobre essa questão do primeiro amor, né? Do amor familiar ali. Então, eu fico pensando sobre esse aspecto, tipo, do mesmo jeito que as primeiras formas de amar e de se relacionar a gente tem com a nossa família, faz total sentido a gente pensar que as primeiras manifestações eróticas de desejo, de sexualidade, de exploração do corpo, a gente tem alguma coisa ali com os pais, com os irmãos, com as irmãs, né, com os primos, com pessoas que a gente vai ter próximo, né? Então, eu acho que é onde vai descobrindo ali, vai nascendo essa curiosidade. Total, faz todo sentido, né? E, de fato, eu acho que não tem tanto esses elementos do divino, exatamente, né, no texto do Édipo, porque o Édipo é uma tragédia, né? Ele não é exatamente um mito, né? É uma tragédia. Quer dizer, é um tipo de texto específico, né, que vai contar histórias especificamente humanas mesmo, né? Que vai dizer dos sofrimentos humanos, né? Que vai marcar também uma moral para o humano, né? Então é alguma coisa que vai dizer essa história específica desse interdito, né, do incesto, mas no campo da tragédia, né? Acho que por isso que esses elementos divinos eles não são tão centralizados na história, né? Não é que eles não estão lá, né? Inclusive ele faz parte desse mundo divino, né? Também de alguma medida, mas é uma história realmente para humanos, né? Da tragédia humana, né? Então, mas isso é que você fala é bem interessante, porque o texto da tragédia tem esse caráter, né? Pedagógico, vamos dizer assim, né? Para ensinar de algum modo, aspectos sociais, culturais, que dizem da experiência humana mais profunda, né? É um tipo de obra que acho que tanto é que ela está viva até hoje, né? Assim, no teatro, né? Ela é sempre reencenada, né? E acho que o interessante em pensar nessa questão do Édipo sempre falo de Édipo, eu lembro disso, porque essa história ficou tão cristalizada pela psicanálise, né, assim, que eu sempre lembro daquele livro do Karl Kerene, né, um mitólogo que ele fala, que chama Édipo e Variações, em que ele fala exatamente sobre como que o caráter das variações do mito é que é o importante ali, né? Então, nessas variações é que a gente encontra as nuances da experiência humana, né?
E aí, acho que esse é um ponto importante também no que você disse sobre a nossa experiência cotidiana mesmo com a família, né? Assim, o quanto que tem de variações ali, né? E de exploração, né? De fato, acho que é nesse lugar da família, das nossas primeiras experiências, que a exploração e a variação vai acontecer, né? E aí, sim, o que a gente acaba fazendo é interditando, né? A parte dessas histórias e dessa tragédia. Um ótimo lembrete esse da questão do gênero, né? Faz muito sentido que a leitura seja mais humanizada, até levando em conta também essa questão da problemática ser uma problemática intensamente cultural, vamos dizer assim, porque o mito vai falar de problemáticas da natureza, né? Obviamente tem uma relação aí cultural, nem possível não ter, mas pensando naqueles critérios da Von Franz mesmo, que ela coloca lá na interpretação dos contos de fadas, quantidade de material arquetípico tem no mito, né? Eu acho que a tragédia coloca um outro grau também de outra relação com o material arquetípico, de fato. E é interessante pensar essa questão do mito, onde é que o mito se localiza como narrativa cosmogônica, vamos dizer assim, né? Em relação aos movimentos cosmológicos e as histórias que têm outro propósito, né? Eu pensei isso porque eu estou estudando a geografia, né? Para primeiro capítulo da minha tese. E eu estou vendo que a geografia não é um mito exatamente, mas é a biografia de santo, né? O texto geográfico. Ele tem um propósito de pedagógico cristão junto. Não é um relato, aliás, não é nem um relato histórico, não é nem um relato mitológico, é uma mistura meio estranha. Estava entendendo geografia, né? Não, é a geografia. Mas é uma quimera, assim, de um texto que é uma variação até na problemática histórica. Até que o Michel Dissertor tem um texto dele sobre um livro escrito da história, ele tem um capítulo da geografia que é uma variação à geografia. Ele vai colocar a geografia como um tipo de texto particular. Então, acho que é interessante quando a gente pensa, achei ótima essa colocação sua, Gustavo, que me faz pensar quando a gente pensa esses textos, a gente pensar na problemática do gênero que está no campo da literatura, né? Como enriquece. Não é a geografia, com H. É o ramo dos textos, isso aí que o Gustavo comentou. É o ramo de textos de biografias de santos. Não é uma biografia porque não é baseado numa vida factual, exatamente. Tem a vida factual como ponto de partida, mas é um mito. Mas tem um propósito pedagógico, moral mesmo, cristão, junto. Mas, enfim, acho interessante essa compreensão do gênero, acho que ajuda a gente a compreender o que comporta de relação com matérias arquetípicas nisso. Né? E sobre esse ponto que o Cleandro comentou, né, sobre a família ser o primeiro receptáculo dessas questões também eróticas, eu pensei bastante sobre essa questão de como se dá a educação sexual, levando em conta isso, né? Porque se a conscientização desse aspecto é muito importante para você utilizar disso como uma forma de educar a criança mesmo. Por exemplo, acerca da vivência sexual, e vivências sexuais podem ser confusas em relação às imagens que estão de pessoas, né, da família, por exemplo. A educação sobre o toque, por exemplo, é uma educação importante, porque muito no campo, por exemplo, do abuso sexual acontece dentro do campo familiar. E aí, e não assim, o Freud não estava enganado quando ele fala que existe uma sexualidade infantil, porque existe um corpo que reage ao toque, né? Eu acho que até tem uma coisa que deixa a questão, a problemática do abuso sexual, que também aparece muito quando a gente vai ver histórias de incesto, muitas vezes aparece pela questão do abuso, né? Sexual, tem uma problemática que deixa o buraco mais embaixo ainda, que é a exploração do fato da criança ter um tipo de corpo que responde aos toques, né? Isso se torna um problema um buraco muito mais fundo, né? E a exploração de uma coisa que é o fato do desejo erótico se apresentar em variações, né? Depende de estado, de pessoa, muitas vezes no campo familiar, né? Aparece a partir de dinâmicas familiares. Não à toa, dinâmicas desse tipo se reapresentam nos sonhos, nas fantasias, na nossa clínica, quando a gente vê casos de sonhos recorrentes de incesto, que não necessariamente querem dizer que aconteceu ou não um avanço desse lugar de forma concreta, pode ter acontecido, pode não.
mas sim que algo do psiquismo insiste em voltar àquela vivência, né? E que tem alguma coisa ali. O trauma, aliás, é todo sobre isso, né? Algo do psiquismo insiste em retornar àquela vivência. E eu acho que isso dá uma problemática mais espinhosa, né? Eu lembro muito de uma professora de psicanálise falando sobre essa questão, essas discussões sobre incesto, né? E sobre como é recorrente, isso até que o Gustavo comentou, sobre a pornografia com imagens de incesto, né? E você vai ter uma certa profusão no imaginário pornográfico sobre imagens incestuosas, mesmo as mais diretas, por exemplo, relação mãe, filho, pai, filha, mãe, filha, etc. Mas uma variação também de umas tentativas nas beiradas, que é a figura do tio, tia, madrasta, padrasto, sobrinho, sobrinha, essas figuras vão jogando com esse tema geral, que é a relação com as imagens parentais, né? E uma imagética erótica. E é um campo que causa repugnância, porque diz respeito à ordem da obscenidade, porque diz respeito à ordem do interdito, né? Mas é algo que aparece na fantasia das pessoas. E se você for ver os dados estatísticos sobre o uso de pornografia, parece que é uma das pornografias mais buscadas mesmo, essas que tem a imagética do incesto. Então é interessante aquilo que é o mais proibido é o que provoca o desejo mais intenso, né? Que é justamente o ponto de vista aqui do Batalha sobre o interdito e a transgressão, né? Pode falar, Cleandro. Tem duas coisas que eu estava pensando aqui nesse aspecto. Um deles, tipo, de onde que talvez começou a surgir essa discussão, porque inicialmente, na história da humanidade, todos, né, ali éramos uma grande família, ou na verdade, no início da população humana, era uma pequena família, então todo mundo tinha algum grau de parentesco, né, só que aí a população foi crescendo e tudo mais, e aí vai surgindo a cultura, aí vão surgindo as regras e tudo mais. Biologicamente pensando, né, quando você cruza animais ou quando existe relação entre primo casando com prima, né, que tem pessoas muito próximas da família, existe aquela chance de que se tem uma doença genética recessiva, ela tem maior chance de se manifestar. Ou alguns tipos de problema no desenvolvimento da gestação ali, do feto, quando nasce a criança, então tem mais chance de ter alguma deficiência se manifestando também, né? Então, acho que, historicamente, isso acabou sendo, opa, eles começaram a ver, ó, irmão com irmã, né, não dá muito certo, então, vamos tentar separar. Eu já escutei sobre essa questão dos faraós, né, e que tinha muito relação entre famílias, dentro da mesma família, para poder preservar a linhagem. Só que aí as pessoas eram quase assim ETs em relação ao restante da população, né? Porque começava a acumular diversas questões e eles não tinham uma vida tão longeva assim. Então acho que tem esse ponto que biologicamente eu acho que algumas culturas foram percebendo e falando, opa, talvez não é uma coisa tão bacana de acontecer nesse quesito de gestação, né, de ter um filho. Mas assim, naquela época não tinha também métodos contraceptivos, então muitas vezes ter relação acabava tendo uma gestação, né? Então acho que é um ponto que eu fiquei pensando aqui, historicamente, biologicamente, como que esse tabu do incesto pode ter ido se consolidando. E um outro ponto, vocês falando, até essa questão da pornografia, eu estava lembrando duas pessoas que eu atendo. Tem uma moça, que ela tem várias questões familiares, e é muito interessante, conforme a gente foi conversando e tudo mais, trazendo coisas de relacionamento, tocou em assuntos de família, e ela falou que geralmente quando ela ia assistir vídeos pornô, ela buscava especificamente, tipo, vídeos de família, né? Ela digitava lá e era o que ela ia buscar. E a gente ficou um bom tempo conversando sobre essa questão que ela se sentia ali. Por que ela sentia tesão quando era um vídeo
que falava de uma dinâmica familiar. E aí a gente foi aprofundando, 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 e chegou em questões de carência muito grande, de abandono com o pai. Então tem várias coisas aí. Então, às vezes, o fetiche é uma camada que ele está indicando como se fosse uma seta enorme, luminosa, assim, falando, olha, tem alguma coisa aqui nessa direção que tem uma lacuna, né? E mais recente tem um rapaz que eu tô atendendo também, que ele traz muitos sonhos com tendo relação sexual com o pai, com o irmão e com o primo. E aí a gente está começando a explorar isso. Mas é uma pessoa que tem muita dificuldade com a própria sexualidade. Ele é gay, mas ele tem muita dificuldade. Ele fala que ele não é um gay comum, porque ele não tem muito aquela coisa de sair transando e ter relação com várias pessoas. Ele é muito, muito, muito travado na vida sexual dele. Então, outra coisa, né, como isso que o Davi estava falando, me lembrou aqui, né, como que às vezes esses fetiches e essas coisas com incesto podem também estar velando alguma dinâmica familiar que a pessoa tem uma dificuldade de manifestar ou de acessar, ou às vezes tem um aspecto traumático também, né? É interessante você trazer isso, Cleandro, esse aspecto do patológico, porque, voltando ao começo da sua fala, né, eu acho que é sempre uma questão, essa discussão de onde vem a questão do incesto, né? Ah, e é interessante perceber que o argumento do Batalha aqui, acho que ele vai muito de acordo com o argumento da biologia também, né? Que é o fato de que existe uma base natural, uma base biológica para esse horror ao incesto. Ou seja, não se trata apenas de uma questão cultural, né? De uma questão das culturas irem percebendo que isso causaria problemas genéticos, por exemplo, mas da própria seleção natural, selecionar, né, aquelas espécies que tinham uma certa aversão a esse tipo de comportamento, né? Vamos pensar que a história da humanidade não é que nem Adão e Eva, né, que era uma família que teve que ir se reproduzindo entre si, mas sim a história de várias espécies do gênero Homo que tinham contato entre si, né? Então, assim, a coisa de todo mundo ter que fazer dentro de casa nunca foi uma regra natural, né? Mas a seleção natural parece ter selecionado aqueles grupos que tinham uma certa aversão a esse ponto, né? Então, isso é interessante no argumento do Batalha, né? Porque aí a gente passa a pensar que o incesto, ele tem um caráter, ou o tabu do incesto, né? O interdito do incesto tem um caráter universal, instintivo, né? Eu acho que esse é o argumento aqui que é interessante. E se tem um caráter instintivo, a gente vai ter essa imagem de forma arquetípica, né? Pensando aí no espectro que o Jung coloca, né? Entre o instintivo e o espiritual, né? No sentido de que todo instinto vai ter uma imagem, né? Correspondente na psique. Então, a gente tem isso, né? Assim, se o tabu do incesto ele tem um caráter instintivo, a gente vai ter a imagem do incesto como simbólica também, né? E aí é que vai estar, né, o ponto. Quando você passa a pensar na questão dos problemas patológicos, né, em relação a isso, a gente está olhando para esse instinto, então, né, também, né, para uma questão que esse instinto está colocando, né. E aí entender essa imagem simbólica, eu acho que é muito importante mesmo, né. É, e aí acho que você tem razão quando você diz, né, sobre os múltiplos aspectos, né, da problemática com a sexualidade em geral, com as quais isso pode ter a ver, né. Acho que pode mesmo. E é interessante, né, pensar nessa coisa também desse horror meio natural, né, que a gente sente a isso, porque isso vai ser tensionado de muitas formas também por esse desejo, né, também natural. Então, é o que a gente está falando, né, sobre a pornografia, como que tem essa atração, a Andressa Urach está aí fazendo rios de dinheiro também com esse tema, né, e causando maior horror, né, também, ao mesmo tempo que um dos privacies mais lucrativos, né, enfim, do Brasil. Então, é isso, né? Tem uma curiosidade ali. E lembrando também daquele filme Do Começo ao Fim, não sei se você já viu nesse filme, é um filme brasileiro que retrata a vida de uma família. E os dois irmãos dessa família, os dois meninos, eles se apaixonam um pelo outro. E eles têm um relacionamento e a família aprova. Aí, o filme tem uma proposta assim de causar esse horror no telespectador, na medida em que o tabu do incesto não existe dentro dessa família especificamente. Então, a mãe e o pai, né, desses filhos, eles
vivem tranquilamente com os dois se beijando, são dois homens, né? Assim, acho que isso é interessante também, porque tira um pouco esse elemento da reprodução do jogo e deixa só a questão do horror mesmo ali, né? Mas um horror que é muito bonito de se ver. O filme ele tem um aspecto assim que ele tem uma trilha sonora muito linda, a fotografia do filme é muito linda, as imagens são muito lindas, o tipo de amor que os dois têm é muito lindo, tipo assim, tudo é muito bonito, né? Se não se tratasse de dois irmãos, a gente acharia aquilo o filme mais romântico do mundo, a coisa mais linda do mundo. Mas o fato de introduzir esse elemento, né, de que aquilo é completamente proibido e causa horror, né, é que tensiona isso na gente o tempo todo, né? Então, esse ponto, né, do erotismo, né, como uma relação entre a atração e o horror, né, é alguma coisa também da ordem aí do instintivo, né, que eu acho que precisa ser pensado nesse sentido que você trouxe. Interessante esse exemplo aí do filme. Lembrei do Teorema, acho que é Teorema da Pasolini, que é um rapaz sedutor que entra numa casa e seduz a família inteira, assim. E aí tem uma coisa de um horror que conjuga a família toda num laço erótico. Uhum. Pois é, babado, né, a coisa do incesto. Ah, gente, vamos passar para o próximo capítulo. Não sei se alguém tem alguma coisa mais a dizer sobre esse, mas acho que esse próximo é bem longo, né? Enfim, tem aspectos aí bem interessantes, bem importantes, talvez. A gente já começou a falar um pouco sobre isso, né? Porque Davi pesquisa mais ou menos esse tema, então, assim, né, a gente vai retomar alguns pontos, mas acho que é interessante a gente falar de alguns aspectos desse texto sobre mística e sensualidade, né? Em que ele vai pegar estudos dos carmelitas, né, que tentam falar do lugar da sexualidade no meio da mística, né? Que é alguma coisa rara mesmo. Então, É. Os carmelitas descalços, eles são a ordem que surgiu a partir da cisão a que a Santa Teresa Teresa. fez dentro da ordem carmelita, né? E aí não à toa sejam eles que promovem esses estudos, já que o campo da erótica e da mística foi profundamente explorado de forma mais empírica, vamos dizer assim, né? Prática, justamente pela Santa Teresa e pelo São João da Cruz, que é um carmelita descalço, que vai ser uma espécie de figura chave também para a ordem, né? Vai ser o momento em que a ordem começa a abrir um ramo masculino também. No início, a ordem das carmelitas descalças era só feminina, e acho que pela relação da Teresa com o São João da Cruz, que se possibilitou o surgimento de carmelitas descalços, homens também. Aí abriu-se os mosteiros masculinos também. Mas é interessante ser justamente de uma revista dos estudos carmelitas, os carmelitas descalços, que vem essa discussão. Porque a Teresa vai ter a questão do gozo, né, constante na obra, da relação esposal, né, esponsal com Cristo, e o São João da Cruz vai ter também isso. Aliás, o São João da Cruz é uma figura muito interessante, por ter uma mística muito feminina também, em que ele vai colocar a alma do homem como uma noiva que é cortejada por Cristo. E toda a imagética é de você cortejar a sua alma como uma mulher diante de Deus. E aí tem essas estéticas esponsais, né? Mas tem algumas ordens medievais, eu esqueci o nome do santo, tem uma ordem medieval que eles se vestiam de vestidos, até os monges, e interpretavam noivas de Cristo. O homem se colocava na posição de noiva de Cristo, adotava uma imagem mais andrógena, até para conjugar essa imagem da alma feminina em relação a Deus, né? Então tem até uma marca que esses exemplos de São João da Cruz, da Teresa d'Ávila, fazem com que os estudiosos de mística apontem que a mística é um campo do feminino, né? É importante que para a mística aconteça há uma grande passividade, de receptividade, ser mais exato, né, durante o processo. Mas eu achei interessante ser justamente a partir disso esse elogio até que o Bataille faz, né, ao padre responsável por esses estudos, né, o Bruno de Sainte-Marie, e ele comenta como há uma abertura para esse campo de estudo, apesar de que ao mesmo tempo há uma resistência, né? Existe essa revista com esse número chamada Mística e Continência, né? Até interessante o termo utilizado, né? Continência, que é para esse aspecto mais vamos usar aqui termos de repressão, né? Da sexualidade,
é mais como um movimento que envolve a castidade, né, que é necessária para a mística cristã, né? A mística cristã é toda pautada em cima da castidade. Tem pouquíssimos ou quase nenhum exemplo que eu conheça que envolva um misticismo cristão que seja pela via erótica. As místicas cristãs pela via erótica são as heréticas, né? Que elas só não são validadas porque elas foram combatidas, né? Mas existia uma mística anticristã, vamos dizer assim, mas que partia dos documentos cristãos também, né? Então é interessante. Mas é o que fica jogado para a fogueira da história, né? O que a gente tem acesso ao misticismo cristão é uma mística menos dionisíaca no sentido corporal, que eu falo aqui, e mais voltada a um movimento de ascese e distanciamento, né? Essa ideia da continência. Mas acho muito bacana que o Bataille vai começar falando sobre essa problemática dele entender que ele vai colocar esse ponto que ele vai entender que a mística vai estar pautada, a continência na mística, no caso, né, vai estar pautada a um medo do sexo, né? E aí ele até comenta aqui uma resposta de um padre que fala, se a continência acontece por conta do medo sexual, a resposta é não. E aí é uma resposta tão categórica e afirmativa, assim, que sem muita explicação, que o Bataille vai até questionar. Só que eu acho muito bom a linha argumentativa do Bataille, que ele não vai falar, os místicos em especial temem o sexo. Ele vai dizer, o sexo tem um aspecto de temor na sua própria natureza. Até essa coisa da obscenidade relacionada ao horror, tem uma coisa de um medo em relação ao sexo que é próprio da relação com o sexo. De um horror relacionado àquela experiência. E até ele fala em termos práticos, um horror relacionado a essa experiência, porque envolve um dispêndio enorme de energia. E exige esse movimento que estar de forma extremamente, radicalmente íntima com o outro, né? Isso provoca, como é natural, uma resposta de medo, né, inicial. Então, esse temor inicial, ele fala, não é algo próprio só dos místicos cristãos, da continência dos místicos cristãos, mas é algo próprio do humano, mas os místicos cristãos, como humanos, vão ter também, nesse movimento de continência, a natureza de um medo do sexual. Eu acho muito bacana a argumentação do Batalha aqui, porque eu acho que ele não entra em nenhum dos extremos, que é de sexualizar o espiritual ou de espiritualizar o sexo. Ele até alerta quanto a isso, né? Ele vai falar, não estou querendo erotizar no sentido sexual, genital, a experiência, mas é inegável que há uma carga enorme de erotismo nessa experiência. Então, é o que o Lacan fala lá no seminário dele do gozo feminino, que ele você olha para a cara da santa e não tem como negar, ela está gozando, né? Quando ele fala aqui da estátua do Bernini, né, do êxtase de Santa Teresa. Então tem uma relação de uma relação mesmo entre as duas experiências, de uma espécie de unidade. Eu encontro muitos paralelos para discutir isso na ideia de que o arquétipo e instinto são um espectro e que eles têm uma relação de continuidade. Então, o polo sexual é o polo oposto do polo espiritual, mas é o mesmo polo. É o mesmo polo, não, é o mesmo espectro, com polos diferentes. Mas vão ser de uma mesma unidade, né? Isso vai aparecer nas leituras do Jung de tradições esotéricas, né? O hermetismo vai ter aquela noção que é bem conhecida, né? De que o que está em cima é como o que está embaixo, né? Então, essa relação entre os mundos inferiores e superiores, uma unidade, é o que conjuga uma relação entre sensualidade e mística, né? Só que o Bataille vai trazer outros elementos também para comentar essa relação, né? Pode falar, Cleber. E é interessante, você vai trazer nesse aspecto. Tem até um trechinho que depois eu ia jogar lá no grupo, né? Que fala da Santa Teresa de Ávila, é isso? Né? Porque, assim, quando a gente pensa na questão do ato sexual em si, né? Existe uma entrega muito grande, um desnudar-se, né? Uma confiança ali com a outra pessoa, se a gente estiver pensando numa questão puramente, sei lá, humana. E entendo que exista, até principalmente dentro da perspectiva cristã, talvez, né? Toda uma restrição, um tabu de não sensualizar ou não sexualizar tanto. Mas
Aí, de novo, né, eu acho que quando a gente vai para outras linhagens, por exemplo, o hinduísmo, onde isso tá o tempo inteiro falando de uma grande conjunction, né? Tipo, se eu não me engano, não tem uma divindade masculina que não tenha contraparte feminina e vice-versa, né? Então, eles estão o tempo inteiro falando dessa união dos opostos, dessas polaridades, e com múltiplas manifestações dentro de cada uma. E eu entendo que existe todo esse velamento, né? Mas se a gente pensar na questão da entrega espiritual, ou render-se a Cristo, ou render-se à divindade, né? Faz todo sentido fazer esse paralelo com a sexualidade, porque é justamente dentro da relação íntima onde a gente mais se expõe, a gente se mostra todas as vulnerabilidades, né? A gente mostra todo o corpo, a gente tira, se a gente pensar até em aspectos simbólicos, tipo roupa, como se fosse uma parte da persona, a gente se despe das personas, né? Para poder ter uma entrega mais profunda. Acho interessante poder abrir esse espaço para poder pensar, porque eu acho que dentro da questão religiosa, muitas vezes a gente, quando chega na parte da sexualidade, opa, aqui você não pode mexer, aqui você não pode tocar, né? Mas se a gente fosse um pouquinho além nessas discussões, a gente ia ver que, no fundo, todo mundo está querendo ter uma grande relação intensa, profunda, orgástica com o divino. Acho que esse vai ser o argumento dele mesmo, né? Assim, ou pelo menos com aquilo que é da ordem do divino, né? Que é essa continuidade, né? Ele vai até fazer algumas características, depois eu posso tentar achar, que eu fui anotando, assim, as características em comum, deixa eu ver se eu acho, entre essas duas coisas. Transbordamento, desapego, a angústia, a libertação, né? São coisas em comum entre a experiência sexual e a experiência mística, né? São as características do erótico, né? Então, ele até vai falar depois, né, que a diferença entre essas duas coisas, entre o transbordamento, o desapego, a angústia e a liberação, entre uma experiência e outra, é a consciência, né? O tipo de consciência que você tem sobre isso. Acho que é um aspecto bem interessante mesmo, né? Porque na experiência mística, a consciência, ela está obnubilada, vamos dizer assim, né? Ela está bem tomada dessas questões, ao passo que ele vai dizer aqui, né, que a consciência, que no erotismo isso é levado para o domínio interior, né, da consciência, de fato. Então, tem algum outro tipo de organização, né, dessa experiência aí, né? Mas fiquei pensando, né, nisso que Davi estava comentando também, né, sobre, eu acho também que essa é a ideia genial, assim, né, do Batalha, quando ele não coloca isso exatamente no campo, nem num polo nem no outro, né, e vai dizer disso como uma experiência comum, né, o medo do sexo como uma experiência comum, né, porque isso está realmente, de novo, na ordem do ordinário, né. Eu acho sempre interessante trazer tudo nesse livro ordinário, né, porque falando assim parece muita filosofia, mas é muito prático mesmo, né, assim, é de uma ordem muito prática, muito da experiência. E o medo do sexo, né? Eu acho que é isso, né? Que o Cleon tá falando, né? Tem um dissolver, né? Tem uma entrega e tem um desconhecido, né? Nisso, que eu acho que é exatamente o aspecto aí que vai trazer também muito desse medo, né? A gente se abrir para o erotismo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Assim, a gente não tem essa coisa, aquilo que a gente comenta num outro encontro, né? Sobre o prazer estar sempre ligado ao mistério, né? Então a gente não sabe o que vai vir de consequência disso, né? Tanto em termos físicos quanto em termos espirituais, assim, né? A gente não tem essa noção. Então, o medo, ele tá intrínseco mesmo, né? Ao erotismo, ao sexo, assim. Então, é um ponto muito interessante isso, né? E sobre essa imagem que o Davi também estava falando, né? Do alguém no medievo, agora esqueci quem, sobre a alma, né? Ter uma imagem feminina, né? Que é uma coisa que o Jung fala bastante, né? Também, mas de ter que ter esse culto, portanto, à alma, né? Eu acho que isso é interessante pensar. Estava lembrando de um texto do Jung no Tipos Psicológicos, né? Que ele tem uma parte que chama culto à mulher e culto à alma, né? E nesse texto ele vai pegar o exemplo de um dos primeiros cristãos, né? Acho que é no século ou 3, se não me engano, que é o Hermas, né? E ele vai dizer naquele texto lá sobre como que ele era um dos primeiros cristãos, né? E estava sendo tentado por uma imagem, né? De uma mulher, assim, né?
Então, ele tinha o tempo todo que se refrear, se conter, né? E essa era a tentação dele, né? Assim, era que tivesse uma contenção em relação a tentar se unir com essa imagem que vinha na cabeça dele de uma mulher. E à medida que ele ia se contendo, essa imagem da mulher ia se transformando gradativamente na imagem da igreja, né? E aí o Jung vai dizer sobre esse ponto, né? Sobre como que a imagem da mulher, né, está relacionada à imagem da alma, né? E à imagem da igreja. Então, a contenção, né, faz com que a gente saia ali do polo unicamente sexual para o polo espiritual da coisa, né? Então, é interessante pensar nisso, né, que o culto da mulher e o culto à alma, né, tem esse elemento unitário, né? Então, esse culto do espiritual, de fato, tem a ver com o culto à mulher, né? Eu acho que isso também tem alguma relação com o que o Bataille vai trazer em outros momentos desse livro, né? Quando ele fala da mulher como objeto privilegiado do desejo, né? Porque aí a gente pode pensar na mulher como essa imagem mesmo, né? Assim, a imagem que a gente cultua, né? E aí acho que é interessante trazer esses paralelos aí, né? Fala, Davi. No texto do São João da Cruz, o texto dele é muito interessante porque são poesias que ele escrevia, e são as poesias dele, espécie de cânticos espirituais, e depois os comentários teológicos dele sobre o que ele mesmo escreveu. E é como se ele escrevesse a poesia e explicasse ela depois. Parece um pouco com o que o Amis Miller fez nos Símbolos da Transformação, o texto que o Jung utiliza, que é ter uma fantasia, escrever essa fantasia e depois elaborar ela. E ele vai começar até se colocando nessa posição feminina, que ele fala as canções entre a alma e o esposo. E a alma é esse aspecto de entrega a Cristo, né? Aí ele começa até com a ideia da esposa falando assim: onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Como cervo fugiste, havendo-me ferido. Saí por ti clamando e eras já ido. E ela vai procurando esse esposo e conversando com esse esposo. Aliás, é dentro dessa saga de poesias que está a Noite Escura da Alma, né? Que se fala muito esse termo, surge na mística do São João da Cruz. Mas é interessante porque essa relação com a alma aparece por esse aspecto feminino, e a alma como feminino vai aparecer também com uma imaginação ativa, como a Bárbara Hanna chama, do São Hugo de Vitor, num texto medieval também, uma conversa dele com a alma. Só que tem um paralelo interessante também, que é no Martírio da Santa Perpétua, que acho que é um dos primeiros relatos de martírio que a gente tem, de Paschio, né, que é esse gênero hagiográfico de biografia de santos, que é de martírio. A Von Franz comenta, faz um comentário psicológico ao Paixão de Perpétua, né, e é interessante que a Perpétua se transforma num homem, num determinado ponto da fantasia dela, no sonho que aparece do martírio final dela. E a Von Franz vai fazendo umas amplificações interessantes também dessa inversão da mulher que se transforma num homem no momento do martírio, que ela assume uma relação, isso é a leitura da Von Franz, né? Ela encarna o ânimos cristão. Isso tem um aspecto muito positivo na fantasia de Perpétua, né? É um dos relatos, é um relato muito marcante do martírio dela, provocou muita exaltação, assim. Mas é interessante essas trocas de gênero aí nessas discussões. Eu lembro que tem uns textos falando sobre o movimento, que é um movimento, acima de tudo, político, o de canonização, né, de figuras que para se tornarem santas, e um dos argumentos para canonização da Santa Teresa d'Ávila falavam que ela era quase um homem. Tinha vários argumentos assim, de que a Teresa era tão digna que ela quase chegava perto de um homem. Era tipo assim, os argumentos como eram colocados, né? E tem umas iconografias medievais dela em que os seios dela são grandes torres de pedra, tentando colocar uma figura mais rígida para essa figura da Teresa, que são essas figuras femininas que têm muita participação política, elas costumam ser masculinizadas, né? E talvez seja até um movimento de sobrevivência se masculinizar junto no processo, né? Dependendo da organização de sociedade, numa organização cristã, é difícil não fugir disso, né? Mas é interessante essas imagéticas que a gente vai ver justamente nos lugares místicos, né? O São João da Cruz se colocando na parte de um ponto de vista feminino,
e uma perpétua se colocando a partir de um ponto de vista masculino, né? Que lembra essa imagem que a relação com si mesmo, uma relação que passa pela imagem do andrógeno até. Eu tenho uma série de questões interessantes nisso. Mas sobre essa questão da sexualidade, eu ia comentar só uma coisa que eu acho muito bacana, que está na página 250, que ele vai falar que ele vai trazer um argumento do padre Louis Bernardet, que ele fala que entre a experiência do amor divino e da sexualidade, ele sublinha a aptidão da união sexual para simbolizar uma união superior. Eu achei muito interessante esse argumento, porque me parece o argumento central do mistério Conjunctionis, do Jung, porque a imagem do coito na alquimia, da união rei e rainha, a união entre os elementos masculino e feminino, tem como paralelo o instintivo a imagem do ato sexual, né? No Rosário Filosoforo é as núpcias do rei e da rainha, né? Que morrem após o ato, o aspecto espiritual evapora do corpo deles, retorna com a imagem do rebis andrógeno, né? Do hermafrodita. Curiosamente, não sei porquê, eu sempre pergunto isso, porque se o Jung não tinha as últimas imagens, porque tem umas imagens para além do hermafrodita. O hermafrodita não é a etapa final do Rosário. Aliás, a etapa final do Rosário é uma imagem de Jesus ressuscitado. No final, o casal se transforma totalmente em espírito, um espírito alado, e no final é uma iconografia clássica de Jesus ressuscitado, que é ele segurando um tipo de cetro e a mão assim. Aí é a imagem final do Rosário Filosoforo, curiosamente. Mas uma das etapas para essa união é a ideia do hermafrodita, que o Jung coloca como etapa final. Achei curioso. Perguntei muito o que aconteceu, se o Jung não teve acesso ao final, ou ele só decidiu usar o Rebis como produto final. Mas é algo aí que vale a pena a gente pensar e se perguntar. Né? Vai falar, Leandro. É curioso mesmo, né? Pensar nesse aspecto. Eu também tinha a imagem de que terminava nesse aspecto da união dos opostos, da integração em si. Mas saber se não foi uma escolha dentro das viagens que ele tinha também, se ele falou, não, é até aqui que vai e é até aqui que faz sentido dentro da minha visão. Mas eu estava pensando aspectos que o Gustavo trouxe, mas que você também mencionou, que sobre essa manifestação do feminino e a transformação na igreja, né? Porque, assim, a gente está falando aqui, discutindo, talvez principalmente em questões cristãs, né? Mas se a gente pega, por exemplo, outras culturas pagãs mais antigas, acho que boa parte das manifestações, existiam manifestações masculinas e femininas na natureza, mas, digamos assim, o grande templo, né? A grande manifestação material, Gaia, é uma divindade feminina, né? E várias outras divindades que dão esse suporte, se a gente for pensar, né? A igreja como um aspecto mais feminino, que dá suporte, a natureza, eu acho que até hoje a gente acaba se referindo como a grande mãe, né? Então, acho que o feminino também acaba trazendo essa ideia. E até uma coisa que me vem, eu não sei se eu comentei isso aqui em um outro encontro, mas eu já comentei em algum grupo que eu participo recentemente, que a estrutura de algumas igrejas, por exemplo, igrejas góticas, igual a que a gente tem aqui, né, na Catedral da Sé, que ela segue esse tipo de padrão. Ela, se a gente olha a planta por cima, a vista aérea, ela é literalmente como se fosse uma mãe, uma mulher, dando luz. Porque tem aquelas duas, dando a luz, né? Tem as duas torres iniciais, tem a porta na frente, que seria como se fosse assim, a mulher com os joelhos dobrados e a porta como se fosse a vagina, né? E aí tem a nave da igreja, a parte central, que seria, digamos assim, o tronco, mas você vê que tem uma grande cúpula, né? Que seria como se fosse a barriga da mulher grávida se ela tivesse deitada. E mais para cima tem a parte que é onde fica o altar, né? Que aí seria onde está sendo celebrado. Então, simbolicamente, seria a ideia de que a cada missa, a cada domingo, a cada evento, né,
as pessoas fizessem esse retorno para o útero da grande mãe, né, ou da mãe igreja, passassem por um processo ali de reflexão, de oração e tudo mais, e saíssem de novo por essa porta, né, essa entrada vaginal, e, digamos assim, tivessem um renascimento. Se todo mundo fizesse isso, tivesse a interpretação simbólica, talvez as pessoas iam sair da igreja um pouco melhores. Mas acho que isso se perdeu ao longo do tempo. Mas é muito legal como a arte, a arquitetura também acaba fazendo essa representação da igreja como se fosse o feminino, né? Sim, é uma representação mesmo, até meio canônica, né? Assim, a igreja como feminina e como mãe, né? Tem a gente fala da mãe terra, né? No caso de Gaia, a gente fala também da Mater Ecclesia, né? Assim, a mãe igreja no cânone cristão, né? E também da igreja como noiva, né? Noiva de Cristo. Então tem realmente essa imagem, né? Da igreja como feminino, né? Uma das representações, né? Talvez por isso ela seja tão desvalorizada, né? A igreja em si, né? É, mas, assim, é interessante pensar nesse aspecto, né, da união sexual, né, que o Davi traz para simbolizar a união superior, né, porque acho que ele vai trazer um argumento realmente muito junguiano, né, da sexualidade, como ele vai dizer nesse mesmo parágrafo, né, que a sexualidade como acontecimento sagrado é uma aptidão, né, então ela é arquetípica, né, também, né, a sexualidade como elemento sagrado, né, então é um ponto, acho que bem interessante, porque isso retorna para a gente, né, a questão, acho que ele vai levar essa discussão para um outro nível, na medida em que ele vai dizer que é uma aptidão e que é algo que vai estar relacionado com a moral, né, a partir dos textos do Padre Tesson, né, se não me engano. Quando o Padre Tesson vai dizer assim, né, que a moral julga e guia a vida mística, né. Acho que esse ponto aí, né, é muito importante, porque primeiro que ele vai dizer da ligação entre a moral e a vida mística como uma verdade psicológica, né? Que ele vai dizer na página 256 que a frase poderia ser invertida, né? E a gente poderia também dizer que a mística julga e guia a vida moral, né? Então, esse tipo de afirmação, né, que pode ser invertida, é o que Jung vai dizer que representa a verdade psicológica, né? Que é necessariamente paradoxal. E acho interessante quando ele fala desse aspecto da moral, né? Porque a gente vai mesmo, né, ter esse duplo aspecto, né, assim, a moral julga e guia a vida mística, tanto a parte do exterior quanto a parte do interior, né. A gente pode pensar que a moral é quem guia a vida mística. A parte do exterior, por exemplo, quando a gente lembra que houveram tribunais, né, para decidir se as experiências místicas elas são divinas ou diabólicas, por exemplo, né, no caso da Santa Teresa d'Ávila, isso aconteceu, né. É, então, você vai ter alguém que vai julgar, né, a partir de um critério moral, de um aspecto moral, se aquela experiência é de fato uma experiência mística, né? Assim, isso a partir de um aspecto externo, mas também a moral julga a vida mística de um aspecto interno, né? E isso é uma coisa bem interessante que ele vai dizer quando ele vai dar o exemplo do deleite moroso, né? Assim, que é exatamente isso, né? Assim, é a manifestação da consciência que vai decidir sobre o caráter pecaminoso ou não daquilo, né? Então, deleite moroso como essa prática cristã, né, de que você tem um pensamento, né, que é pecaminoso, no caso aqui, acho que ele está falando mais especificamente dos pensamentos de luxúria, né? Mas você tem um pensamento que é pecaminoso, mas você escolhe extrair prazer desse pensamento, né? Ao invés de levar aquilo mais adiante com uma consequência nas ações, né? Então, continua sendo pecado, né, para a igreja, mas ao mesmo tempo é isso, né? Ele vai dizer que é um jeito de você tentar conciliar, né? Não perder a vida mística, de não perder a vida instintual também, né? Então, é interessante pensar nisso, né? Quando ele fala do aspecto moral em relação ao erotismo, porque de fato não dá para pensar erotismo sem moral, né? E isso é uma coisa que o Jung vai deixar muito claro, assim, nos textos todos que ele fala sobre sexualidade. Em algum momento ele dá uma pincelada da moral, né? Assim, um aspecto da moral. Inclusive porque é a moral que vai trazer o aspecto do conflito, né? E isso é uma coisa que ele também vai dizer aqui nesse texto, né? Acho que tem uma parte até que vai dizer assim, desacordos contingentes podem opor essas duas forças, né? A da sexualidade e a da mística.
mas esses desacordos não podem fazer com que entre essas duas não subsista um acordo profundo, né? Então, tem um acordo profundo, né, entre esses dois polos, mas os desacordos eles estão na ordem da moral, né, do conflito, né, mesmo da moral. Então, de fato, a moral guia a vida mística, né? Acho que é interessante a gente pensar nisso para entender que também a vida mística guia a nossa moral, né? Também aquilo que é a nossa experiência mais direta com a continuidade é que vai guiar também como a gente concebe, né? Como a gente escolhe, como a gente seleciona aquilo, né? Que são as características da consciência moral. Fala. Acho que tem a Fabiana na frente, mas. Ai, desculpa. Fala, Fábio. Pode falar, Fabiana. Acho que ela Saiu. Vamos ver se sai. ela volta. Tá. Você ia falar, Fabiana? Ai, gente, desculpa. É que meu filho deu uma demanda aqui. Acho que pode falar, Davi, depois eu falo. Tá. Não, sobre essa questão do estado místico, e eu achei interessante essa relação com a sensualidade, porque eu gostei muito dessa diferenciação que ele faz sobre que no estado místico, ele fala que a diferença entre essa experiência, que é a experiência mística, né, e a da sensualidade, se deve apenas à redução de todos esses movimentos ao domínio interior da consciência, sem intervenção do jogo real e voluntário dos corpos, que na 272, né? E parece que há uma relação muito profunda entre mística e sensualidade, porque a mística é uma sensualidade sem o corpo, sem a participação corporal, né? Apesar de que eu questiono um pouco sobre essa participação corporal. Eu acho que mas é o que ele está falando mesmo, que é o jogo real e voluntário dos corpos, né? Os corpos entre si se relacionando. Porque isso faz lembrar justamente a distinção que ele faz lá no início do livro entre erotismo dos corpos, erotismo amoroso, eu não lembro exatamente qual é o dos amantes, Dos corações. dos corações, né? E o erotismo místico, né? E aí ele não define muito bem o erotismo místico, mas parece ele define, né? Só que ele não dá mais detalhes. Parece que o erotismo místico é justamente essa relação erótica só com a imagem interior, só com o aspecto interior. Mas aí isso se aplica muito ao misticismo cristão, porque eu fiquei lembrando de uma coisa que surge muito na Inglaterra nos anos 50, que são procedimentos mágicos que utilizam o sexo como um vetor, e um aspecto meio concreto da coisa. O ato sexual ser um ritual mágico, que, curiosamente, é derivado, segundo alguns estudiosos, né, de rituais sexuais judeus, de origem judaica, assim. O uso da masturbação, por exemplo, como um procedimento mágico vai aparecer em tradições, por exemplo, aquele conhecido Aleister Crowley, né, conhecido como o pior homem do mundo, recebeu esse título, né, o homem mais mal do mundo, não exatamente lembro o título que ele ganhou, mas ele fazia muita magia de ordem sexual. E tem até alguns magistas britânicos, exemplo de um que eu estudo que eu acho muito interessante, é o Walsh Osman Spare, que ele vai ter uns rituais de criação de sigilos mágicos que vão ser feitos a partir da masturbação, né? Então, tem uma coisa interessante também sobre o uso direto do corpo também em algumas tradições. Como você falou, né, Gustavo, o Tantra, aqui o Batalha da verdade cita, né, aqui também, ele fala um pouco do Tantra mais para frente, não lembro exatamente que parte. Mas é interessante que eu acho que tem algo aí muito interessante que o Batalha fala, que é dos corpos, né? A ação efetiva dos corpos, mas o corpo sozinho é um veículo. Mas vai ter uns rituais, por exemplo, tem uns rituais judaicos de criação de golems, que envolvia não o ato em si, mas a performance, a ritualística do ato para o nascimento de uma figura mágica, que seria um golem, que seria uma imagem de um parto, de uma ejaculação, a partir disso, né? O Cleandro comentou aqui, o Dia dos Namorados judaico coincide com a época do plantio. Tinha um aspecto das pessoas irem para o campo, encontrar as mulheres e ter relações para fecundar a terra. Pois é, eu acho que tem talvez um campo aí, não sei como isso se relaciona ou não com esse campo da mística,
mas que diz respeito a esse contato entre corpos também em algumas traduções, né? Eu falo isso porque uma coisa que eu achei muito nos arredores do texto da Teresa d'Ávila foi a presença do corpo. O corpo se fazia aparecer como uma experiência concreta. E aí o que leva a gente a pensar que essa relação orgiástica acontece a partir de um paralelismo um pouco real no corpo também. Mas aí é bem especulativo, é mais uma hipótese que surge a partir de como o corpo aparece nos escritos dela, que me fez pensar muito nisso, né? Porém, eu acho que tem algo aí é interessante para pensar na participação não dos corpos, na vivência mística, e que, de fato, boa parte das experiências místicas envolve um erotismo que não tem um corpo, né? Porque o corpo de Deus não tem materialidade nesses casos, né? E aí você vai ter aquelas exceções, né, que eu estou colocando aqui. Eu acho que é um terreno bem espinhoso para a gente fechar generalizações ou caracterizações sólidas, né? Quanto ao misticismo cristão, eu acho totalmente fundamentado afirmar isso, né? Pode falar, Fabiana. Oi, gente, bom dia. Eu queria compartilhar um texto, uma poesia. Vocês vão falando, né? Eu senti falta desse estímulo para estudo, viu? E vocês vão trazendo as referências e eu vou pensando que algo me aponta mesmo para esse caminho, né? Eu sou psicóloga, eu sou artista também, inevitavelmente, né? Não o que eu queria, porque isso me traz muito sofrimento, mas eu queria ler. Eu posso ler essa poesia para vocês? Na verdade, é uma série de poesias que vem me ocorrendo, né? E são várias. E essa aqui é uma delas. Eu faço uma sugestão no começo, né? Eu falo, sugiro ouvir Mariana Cross, de Ghost, antes, durante ou depois da leitura. Diamond 2, vai aparecer talvez uma criança aqui. Oi, filho. Tá, acabou, tá bom. Diamond 2. Te vi entrar sem juízo, ardente como o vento. A sombra crescente do felino passeando sobre o muro, refletida na parede. Às 2h46 afetos, coragem desmedida. Madrugada dissolvida. Sinto um desejo febril, um ruído no peito, coração pulsar entre as pernas, um assunto na língua, nos olhos, sorrisos bárbaros. As pupilas alegam vontade, memórias inventadas. Só um minutinho. Agonia em luminosidade. Lembrança do futuro esquecido. Filho, só um minutinho. A falta absoluta ocupando a imensidão. Por baixo, uma divindade sem perdão. Por cima, o céu vazio. Lá fora, enxergo através de uma lente de vidro. Olhei de volta para mim, encontrei novos traços pelo corpo ao redor das sutilezas de cada tempo. Novas imagens em velhos sonhos, versos esquecidos, emaranhados. Vozes doces, graves, distantes, eminentes. Obrigada, gente. Eu acho que faz sentido eu ler, porque isso, né, os estudos, eu não estou conseguindo muito acompanhar a leitura de Bataille. Eu conheci Bataille através do teatro. Era isso, filho? Que lindo. Então, eu chamo Rio. Oi, Rio. Que lindo seu poema, Olá, amei. oi, filho. Obrigada. Então, achei que fazia sentido também para finalizar, sei lá, né, assim, o encontro, eu fiquei escutando vocês, né, e acompanhando, e assim, sou muito grata, vocês são muito generosos, Davi e Gustavo, e obrigada à turma também por compartilhar, né, pela partilha. Ai, obrigado Descobri a alguns você. textos também, algumas coisas que, né, que eu quero ler a partir desse, né, que eu entendo que é um chamado, né, enfim, é isso. Sim, é um chamado mesmo e vai ter mais ano que vem. Mas obrigado a vocês, né, que estão aqui realmente contribuindo, dando força para a gente continuar também, né? Então, eu achei muito lindo. E assim, nossa, até fiquei lembrando de uma parte que você leu, né? Assim,
quando você fala, não vou saber exatamente agora, mas quando você fala que por baixo um Deus sem perdão e por cima um céu vazio, né? Eu fiquei lembrando disso, né? Porque acho que tem muito a ver com o que o Davi estava falando também, sobre essa coisa, né? Que é o argumento que o Batalha vai trazer depois, né? Sobre ele dizer assim que ele não acha que seria indicado abandonar a sensualidade pelo estado místico, né? Assim, ou uma coisa pela outra, né? E como que, na verdade, tem uma experiência do cristianismo em relação à abdicação dessa sensualidade mais corporal e tudo, mas que em outras tradições isso não é tão assim. E eu fiquei pensando nessas outras tradições, né? E nessa parte, quando ele fala de não abandonar um pelo outro, ele menciona o misticismo muçulmano dos sufis, né? O sufismo. E aí eu fiquei lembrando, né, do álbum da Rosalía, né, que tem uma música, né, que ela vai trazer uma mística muçulmana, a Rabia al-Adawiya, né, que é uma das primeiras místicas sufis, assim, né, e ela consegue ancorar muita gente para o sufismo a partir de uma cena, assim, né, que ela fazia, em que ela levava uma tocha numa mão e um balde de água na outra, porque ela dizia que o que ela queria mesmo era queimar o paraíso e jogar água no inferno, assim. Ela queria destruir o paraíso e o inferno, porque ela considerava que não era possível amar a Deus de verdade sem as promessas do paraíso. Não era, era impossível amar a Deus se fosse por causa das promessas do paraíso ou das penas, das penalidades do inferno, né? Então ela queria destruir esses dois reinos, né? Para que o amor a Deus fosse um amor realmente puro, realmente genuíno, né? Assim, para que a experiência pudesse se dar sem ameaças e sem promessas, né? Então, esse céu vazio, né, que você fala, esse Deus por baixo, né, assim, sem perdão, eu acho que é bastante interessante nesse ponto, né, da gente entender essa experiência como uma experiência realmente de entrega total, né, assim, que não está condicionada, né, a essas promessas, a esse lugar. E aí ele vai dizer também disso do erotismo, né, quando ele vai dizer lá na página 268, quando ele fala assim, a febre sensual não é o desejo de morrer, né, do mesmo modo o amor não é o desejo de perder, mas o de viver no medo de sua perda possível, né, o ser amado mantendo o amante à beira do desfalecimento. Eu acho isso tão interessante, né? Porque quando ele vai dizer dessas experiências místicas, inclusive da Santa Teresa, né? Ele vai dizer assim, que ela dizia, né? Assim, eu morro de não morrer, né? Assim, eu tô sempre à beira, né? Nesse desfalecimento, assim, né? E a experiência do erotismo é exatamente essa, né? Quando a gente para pensar, né? A experiência da gente estar sempre numa beirada, né? Assim, sempre no medo de perder, né? Sempre nesse lugar de estar quase lá, né? Assim, então mantendo o sujeito amado ali, né? Na beira da perda. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, né? De pensar nos limites, né? Como que a experiência do erotismo tensiona os limites também, né? Eu tenho atendido um paciente, né? Que ele tem ido em diversos contextos, né? Eróticos aí, gays, né? Em que a ausência de limites, né? Como as orgias, por exemplo, ela está posta, né? Só que viver isso, né, faz com que ele tenha uma dificuldade, inclusive, de enxergar limites fora desses contextos, né, assim também. Então, a experiência total, né, dessa continuidade nesse ambiente faz com que não haja critérios, né, de seleção, de estar sempre se empurrando na beirada, né, de estar realmente sempre numa experiência bem limítrofe do erótico, né, assim, acho que é bem interessante a gente pensar na nossa clínica os pacientes que vêm com essas experiências, né, assim, de erotismo muito no limite, né, assim, não só a questão sexual aqui, né, mas estou falando da escolha de parceiros, né, da gente estar sempre um pouco nesse lugar degradado, né, sempre um pouco se afundando, que é uma experiência que ele vai falar aqui, né, do sossobrar, né, assim, da gente estar sempre buscando essa experiência de se afundar, né, de se arruinar um pouco, né. Então, acho que é bem interessante, né, quando a gente pensa nisso, né, como uma entrega total mesmo, né, a experiência, assim, né, sem promessas, sem ameaça, né, a gente só vai, né, nesse sentido. Então, muito legal seu poema, acho que ilustra bem, acaba os princípios do Batalha aqui. Achei muito bom o seu acréscimo do poema. Acho que funciona até bem para título da gente encaminhar para o final, né? Pensar que
que cada um achou da experiência, assim, pensando mais para além da imagem intelectual, né, mas para a imagem da obra artística também, ser uma resposta. Eu gostei bastante. Eu acho que a gente pode. Você falar, Cleano? Pode falar. Na verdade, bem rapidinho, até porque eu já vou atender agora, mas queria agradecer. Cheguei já com um bonde andando, mas adorei o tópico, adorei o livro também, o grupo. Fico muito feliz e agradeço aí, Gu, Davi, por estarem aí encabeçando esse projeto. Se tiverem outros, eu quero participar. Vai ser muito legal. E parabéns para vocês pelo, pelas discussões, pela condução durante os diálogos também. Eu sinto que estavam aí firme e fortes, conseguindo fazer essa costura dos pontos que a gente trazia com o texto, porque tem alguns grupos que a gente participa que às vezes tem um livro aqui e aí vai para o outro lado e se perde do tema central, mas deu para ver que vocês conseguiam sempre costurando, trazendo essa amarração, e isso eu acho que é bem interessante, né? E o tópico também, eu acho que por mais que muitas pessoas não toquem muito nesse assunto, eu acho que acaba perpassando a vida de todos nós, né, em maior ou menor grau. Então, acho que ter esse espaço para discussão também é muito importante. Então é isso, e agradecer a todo mundo aí pelo grupo. E aí, valeu, pessoal. Ai, obrigado, gente. Não, que bom que vocês vieram, participaram. Quem ficou aqui até o final, sobreviventes. E acho que assim, né? Que bom que rolou, né? Porque esse livro é um livro muito difícil também, né? De estudar. Não é um livro fácil, é um livro que é de filosofia, então a gente tem que estar sempre conectando mesmo os outros pontos aqui da experiência, né? Da prática psicológica. Então, assim, difícil, né? De conduzir também. E aí fico muito feliz com o feedback de vocês que rolou, né? Então. As gravações vão ficar disponíveis no YouTube. Quem quiser, tipo, compartilhar por aí, para quem tiver interesse em fazer esse estudo, e eu rever, fica à vontade aí que vai ficar aberto, né, a discussão aqui. Sim. E continuaremos com outras edições, né? Assim, no ano que vem, a gente já está planejando aí próximos textos, agora mais no campo da psicologia, né? A gente tem pensado. Então, fiquem, né? No ano que vem a gente vai fazer também outra edição, e aí serão todos muito bem-vindos de volta. Então, gente, boas festas, bom final de ano, aproveitem, descansem. E qualquer coisa a gente está aqui, né? Só falar com a gente. Sim, qualquer tópico aí também que ficou, tá lá no grupo, né? A gente pode botar. E boas festas para vocês. Legal. Valeu, gente. Tchau, 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 vocês. gente.